Há dias em que tudo parece incerto, como se estivéssemos caminhando sem direção, tentando entender qual caminho seguir. Em outros momentos, a vida parece comum demais, quase automática. Mas independente de como o seu dia começa, confuso, tranquilo ou até pesado, existe uma verdade que não muda. Deus continua cuidando de cada passo seu. Antes mesmo de você acordar hoje, Ele já havia preparado o caminho. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando sente que está sozinho, Deus está guiando seus passos com amor de Pai. A palavra nos lembra disso de forma poderosa, em Salmos 37, 23, 24. O Senhor firma os passos daquele que o agrada. Ele se alegra em cada detalhe da sua vida. E mesmo que você tropece, você não cairá, porque é Ele quem segura a sua mão. Perceba isso. Deus não está apenas interessado nas grandes decisões da sua vida. Ele se importa com os detalhes, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com as escolhas simples do seu dia. Talvez você já tenha sentido isso antes. Aquela vontade repentina de fazer algo diferente, ou até aquele desconforto estranho ao tomar uma decisão. Como se algo dentro de você estivesse tentando te alertar. Isso não é por acaso. Muitas vezes é o próprio Deus falando com você de forma silenciosa. É Ele tocando o seu coração, tentando te direcionar, te proteger e te conduzir para algo melhor, mesmo quando você ainda não entende. E quantas vezes depois você percebe que aquele sentimento te livrou de algo, ou te guiou para um caminho que fez muito mais sentido. Deus continua falando. A questão é, você está atento? Se essa mensagem já falou com você até aqui, escreva nos comentários. Deus está guiando meus passos. Deus não fala apenas em momentos extraordinários. Muitas vezes, a voz dele se manifesta justamente na simplicidade do dia a dia. É naquele instante em que você para e pensa melhor antes de agir. É naquela inquietação que não te deixa em paz. É naquela direção suave que surge dentro do seu coração. Ele está presente no comum. Enquanto você vive sua rotina, toma decisões, conversa com pessoas, enfrenta desafios ou até nos momentos de silêncio, Deus continua trabalhando, orientando, ajustando caminhos e te conduzindo com cuidado. A verdade é que Ele se importa profundamente com tudo o que envolve a sua vida. Nada é pequeno demais para Deus. Nenhuma escolha passa despercebida aos olhos dele. E quanto mais você começa a perceber isso, mais sensível você se torna à direção dele. Talvez você já tenha vivido situações em que sentiu aquele peso no coração ao tomar uma decisão, como se algo dissesse: não vá por esse caminho. Ou, ao contrário, uma paz inexplicável confirmando que você deveria seguir em frente. Esses sinais não são coincidência. Com o tempo, aprendemos a reconhecer esse cuidado. Aprendemos que Deus está nos chamando a atenção, nos ensinando, nos moldando e, principalmente, nos protegendo de caminhos que poderiam nos ferir. Mas nem sempre é claro. Nem sempre é fácil entender. Há momentos em que essa direção parece confusa, como se tudo estivesse meio nublado. E nesses momentos existe uma resposta poderosa: oração. Quando você percebe que Deus está tentando falar com você, a melhor atitude não é ignorar, é se aproximar ainda mais dele, é buscar entendimento, é pedir clareza. É confiar que Ele vai revelar o caminho certo no tempo certo, porque Deus não te deixa perdido, Ele te conduz. Se você deseja aprender a ouvir mais a voz de Deus, escreva nos comentários: quero ouvir a tua voz, Senhor. Existe algo muito importante que você precisa entender. Ser guiado por Deus não é algo reservado para poucas pessoas. Não é um privilégio de alguns escolhidos especiais. É uma promessa para todos aqueles que são filhos de Deus. A Bíblia deixa isso claro em Romanos 8,14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Ou seja, se você pertence a Deus, então a direção dele já está disponível para a sua vida. Isso muda tudo, porque muitas vezes pensamos que Deus fala apenas com algumas pessoas, ou que só alguns conseguem perceber a direção dele. Mas a verdade é que Deus deseja guiar todos os seus filhos, todos os dias, em cada decisão, em cada caminho. Ser guiado por Deus faz parte da sua identidade. Não é algo distante. Não é algo difícil demais. É algo que já faz parte de quem você é, mesmo que você ainda esteja aprendendo a perceber isso. Mas aqui está um ponto importante. Embora Deus esteja sempre disposto a nos guiar, nem todos estão realmente atentos ou abertos para essa direção. E é por isso que, muitas vezes, acabamos seguindo nossos próprios planos, tomando decisões sem consultar a Deus, e depois nos perguntando por que as coisas deram errado. Não é porque Deus não falou, é porque muitas vezes nós não ouvimos ou não reconhecemos que era Ele. Às vezes, Ele fala de forma suave, e nós ignoramos. Outras vezes, Ele nos mostra o caminho, mas insistimos em seguir outro. E sem perceber, acabamos nos afastando da direção que poderia nos poupar de dor, frustração e arrependimento. Por isso, hoje é dia de refletir. Você realmente deseja ser guiado por Deus? Você confia que Ele pode dirigir sua vida melhor do que você mesmo? Se essa é a sua decisão, escreva nos comentários: eu escolho ser guiado por Deus. Agora pense com sinceridade. Você realmente confia que Deus pode dirigir cada área da sua vida, não apenas nas grandes decisões, mas também nos detalhes, nos caminhos que você escolhe, nas palavras que você diz, nas atitudes que você toma todos os dias? A Bíblia nos lembra em Provérbios 16:9 que o coração do homem pode fazer planos, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Isso significa que, por mais que você organize sua vida, existe uma direção maior, e ela vem de Deus. E quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você. Você deixa de viver tentando controlar tudo o tempo inteiro e começa a aprender a confiar. O rei Davi declarou algo poderoso no Salmo 16:8. Eu sempre coloco o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Olha que segurança existe nisso, saber que Deus está ao seu lado em cada decisão. Mas confiar de verdade nem sempre é fácil, principalmente quando estamos acostumados a resolver tudo do nosso jeito, no nosso tempo, da forma que achamos melhor. Entregar o controle pode parecer difícil, até assustador, porque no fundo isso exige fé, exige acreditar que Deus enxerga o que você não vê, que Ele entende o que você ainda não compreende e que os caminhos dele são mais seguros, mesmo quando parecem diferentes dos seus. A caminhada com Deus é, acima de tudo, uma caminhada de confiança. Não é apenas saber que Ele existe, é permitir que Ele conduza. E isso começa quando você decide, de forma consciente, colocar sua vida nas mãos dele todos os dias. Se hoje você quer dar esse passo de confiar mais em Deus, declare isso escrevendo: Senhor, eu confio em Ti. Confiar em Deus não é apenas um sentimento bonito, é uma decisão diária. É escolher, mesmo sem entender tudo, acreditar que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Existem dias em que tudo parece claro, mas também existem aqueles dias escuros, em que você não vê saída, não entende o processo e sente que está caminhando no desconhecido. E é justamente nesses momentos que a confiança em Deus se torna ainda mais necessária. Confiar é dizer: Deus, mesmo sem respostas, eu continuo acreditando que o Senhor está no controle. Mas há algo essencial nesse processo. Você precisa convidar Deus para entrar. A Bíblia nos mostra que Deus age sim, mas existe uma chave importante: pedir, buscar, se abrir. Quando você chama, Ele responde. Quando você convida, Ele entra. Quando você entrega, Ele começa a agir de forma ainda mais clara na sua vida. Muitas vezes queremos que Deus intervenha, mas não damos espaço para Ele agir.
Tentamos resolver tudo sozinhos e só depois lembramos de buscar ajuda. Hoje pode ser diferente. Hoje você pode escolher parar, respirar e dizer: Senhor, entra na minha vida, assume o controle, guia meus passos. Porque quando Deus assume a direção, mesmo que o caminho tenha desafios, você carrega uma certeza dentro de si. Não está sozinho. E essa certeza traz paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que vem da confiança de que Deus está cuidando de tudo, mesmo nos bastidores. Se hoje você quer entregar o controle da sua vida a Deus, escreva nos comentários: Senhor, guia a minha vida. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Nos aproximar de Deus em oração. Não como um ritual vazio, mas como um encontro verdadeiro. Um momento de entrega sincera, onde você abre o seu coração e permite que Deus toque cada área da sua vida. Talvez você tenha acordado hoje sem muita força ou com pensamentos confusos. Talvez exista algo dentro de você que ninguém mais vê. Mas Deus vê. Ele entende. E mais do que isso, Ele se importa. Então, nesse momento, aquiete o seu coração, respire fundo e comece a falar com Deus aí onde você está. Pai amado, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebo, o Senhor continua cuidando de mim. O Senhor me despertou hoje com um propósito, e isso já é prova do teu amor e da tua fidelidade. Mesmo quando eu não entendo os caminhos, mesmo quando confundo as coisas ou não reconheço a tua mão, o Senhor continua presente, guiando meus passos com paciência e misericórdia. O Senhor vai à minha frente, abrindo caminhos que eu não conseguiria abrir sozinho, fechando portas que poderiam me ferir e me protegendo de situações que eu nem consigo imaginar. Quantas vezes eu achei que era sorte, mas era o Senhor me guardando. Quantas vezes eu pensei que era coincidência, mas era o Senhor me direcionando. Hoje eu reconheço, o Senhor sempre esteve comigo. Se essa oração está tocando o seu coração, escreva: Deus sempre esteve comigo. Pai, quando olho para a minha vida com calma, eu consigo ver sinais da tua mão em cada detalhe. Em escolhas que eu fiz e até em situações que eu não entendi na hora, mas que depois fizeram sentido, o Senhor me livrou de caminhos que eu pensava serem bons, mas que não eram para mim. O Senhor me sustentou em momentos em que eu achava que não ia conseguir continuar. E mesmo quando eu não percebia, o Senhor estava cuidando de tudo. Hoje eu te agradeço não só pelo que deu certo, mas também pelo que não aconteceu, porque até isso fazia parte da tua proteção. Muitas vezes, aquilo que eu chamei de atraso era o teu tempo perfeito. Aquilo que eu achei que era silêncio era apenas o Senhor trabalhando em segredo. E aquilo que eu pensei ser perda, na verdade, era livramento. Senhor, eu reconheço que sem ti eu me perco facilmente. Por isso hoje eu peço, guia os meus passos de forma clara. Não me deixa seguir por emoções, pressa ou confusão. Ensina-me a ouvir a tua voz no meio do barulho do mundo. Ensina-me a parar quando for necessário e a avançar quando vier de ti. Sei que nem sempre vou entender tudo de imediato, mas quero aprender a confiar mesmo assim. Quero aprender a descansar no teu cuidado. E quando eu estiver prestes a tomar decisões erradas, fala comigo de forma que o meu coração reconheça. Coloca paz quando for o caminho certo e inquietação quando não for. Porque eu não quero apenas viver, eu quero viver guiado por ti. Se você deseja que Deus continue te guiando com clareza, escreva: Senhor, fala comigo. Senhor, hoje eu também te peço algo muito profundo. Livra-me do peso de querer controlar tudo. Quantas vezes eu tentei segurar o futuro nas minhas próprias mãos e acabei cansado, ansioso e sem paz. Quantas vezes eu quis acelerar processos que ainda estavam sendo preparados por ti, mas hoje eu entendo que o controle não é meu.
o controle é teu. Por isso, eu te entrego o que está diante de mim. Entrego meus planos, meus sonhos, minhas preocupações e até aquilo que eu ainda não sei como resolver. Sei que quando eu tento carregar tudo sozinho, eu me sobrecarrego. Mas quando eu coloco tudo nas tuas mãos, eu encontro descanso. Tira de mim a ansiedade pelo amanhã. Tira de mim o medo do que pode acontecer. E coloca em mim uma confiança firme de que o Senhor já está no meu futuro antes mesmo de eu chegar lá. Me ensina a descansar enquanto o Senhor trabalha. Me ensina a confiar mesmo quando não vejo respostas imediatas. E quando eu sentir vontade de voltar a controlar tudo, lembra-me de que a minha vida está mais segura nas tuas mãos do que nas minhas próprias decisões. Senhor, eu não quero mais caminhar sozinho, guiado pela pressa ou pela insegurança. Eu quero caminhar contigo, passo a passo, dia após dia. Se você entrega hoje o controle da sua vida a Deus, escreva: Deus, eu confio o meu futuro a ti. Pai, além de me guiar, eu também te peço, remove de mim tudo aquilo que me afasta da tua vontade. Se houver em mim distrações que me impedem de te ouvir com clareza, tira isso do meu coração. Se houver pensamentos que me confundem, traz luz e entendimento. Se houver atitudes que me afastam de ti, corrige o meu caminho com amor. Eu reconheço que nem sempre tenho sido sensível à tua direção. Às vezes, me deixo levar pela pressa, pelas emoções ou pelas opiniões dos outros. Mas hoje eu quero mudar isso. Quero aprender a discernir a tua voz no meio de tantas vozes ao meu redor. Senhor, limpa o meu interior, remove toda a resistência que me impede de obedecer, tira a teimosia espiritual, o orgulho e tudo aquilo que me faz querer fazer as coisas do meu jeito em vez do teu. Protege-me também, Senhor, de tudo aquilo que tenta me desviar do caminho certo, de pessoas, situações ou pensamentos que não vêm de ti e que podem enfraquecer a minha fé. Eu também te entrego aquilo que está escondido no meu coração. Tudo o que eu não consigo falar com ninguém, mas que o Senhor já conhece. Purifica-me, renova-me e faz de mim alguém sensível à tua presença. Eu não quero apenas ouvir sobre ti. Eu quero viver contigo de forma real, diária e constante. Se você deseja ser mais sensível à voz de Deus, escreva: Senhor, purifica o meu coração. Senhor, hoje eu termino esta oração com um coração cheio de gratidão. Obrigado porque o Senhor nunca deixou de me guiar, mesmo quando eu não percebia. Obrigado porque em cada estação da minha vida o Senhor esteve presente, abrindo caminhos, fechando portas e me sustentando com amor. Eu reconheço que a minha vida não é fruto apenas das minhas escolhas, mas principalmente da tua graça, da tua proteção e da tua direção constante. E hoje eu declaro: eu quero continuar sendo guiado por ti. Mesmo quando eu não entender, eu confiarei. Mesmo quando eu não enxergar, eu continuarei andando pela fé. Mesmo quando parecer difícil, eu acreditarei que o Senhor está no controle. Obrigado por cada passo que o Senhor já ordenou até aqui. Obrigado porque mesmo quando eu tropecei, o Senhor me segurou pela mão e não me deixou cair completamente. Agora, Senhor, vai à minha frente neste novo dia, nesta nova fase, nesta nova jornada. Prepara o caminho, guia as minhas decisões e mantém o meu coração sensível à tua voz. Eu entrego a ti a minha vida inteira, passado, presente e futuro. Que tudo o que eu fizer reflita a tua vontade e que eu nunca me esqueça. Eu não caminho sozinho. Eu sou guiado por Deus. Se esta oração abençoou a sua vida, escreva nos comentários: eu sou guiado por Deus. Se essa oração falou com o seu coração, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas orações. Isso ajuda muito o canal a continuar alcançando mais vidas.